Me conta aqui, como é que tá seus estudos de prótese parcial removível? Eu imagino que não esteja fácil, mas a partir de hoje a gente vai começar nessa jornada para entender prótese parcial removível. Então, se você chegou aqui novo nesse canal, perdido, atrasado, meu nome é Bruna, eu sou estudante de odontologia e eu tô aqui sempre trazendo resumos para ajudar vocês do lado daí. Então, se você ainda não é inscrito nesse canal, o que você está fazendo, meu filho? Não perde tempo, já se inscreve aqui, porque aqui tem sempre resumos que estão te ajudando. Mas chega de enrolação e vamos lá entender PPR, que eu sei que você tá surtando por aí. No resumo de hoje, a gente vai falar então sobre prótese parcial removível. Eu trouxe para vocês o conceito de prótese parcial removível e também a gente vai ver sobre os elementos constituintes da PPR. Bom, o que significa dizer então prótese parcial removível, que nós chamamos de PPR? Prótese é tudo aquilo que é artificial e substitui tecidos e estruturas naturais faltantes. Quando a gente fala de parcial, é porque essa prótese ela vai substituir parcialmente algumas estruturas, o que significa que no caso o nosso paciente ainda possui elementos dentários remanescentes. E essa prótese vai substituir apenas parte desses elementos. E ela é removível porque ela pode ser de fato removida. Não só pode ser removida, como deve ser removida pelo paciente para ser realizada a higienização. Nessa imagem aqui que eu trouxe para vocês, nós temos uma PPR. Por quê? Ela está substituindo elementos faltantes e também tecidos faltantes, certo? Além disso, ela é parcial, porque o nosso paciente aqui no caso, ele ainda possui elementos dentários remanescentes. E ela é removível porque o paciente pode retirar ela da boca. Agora falando dos elementos da PPR. O primeiro elemento que eu trouxe para vocês são os retentores diretos. Esses retentores, eles ficam mais próximos do espaço protético, eles são responsáveis pela retenção da prótese na boca do paciente e eles ajudam principalmente na retenção paralela à trajetória de inserção. Como assim? Quando o paciente vai inserir a prótese dentro da boca, essa prótese segue uma trajetória, de inserção até que ela fique retida aqui no dente suporte e também fique aderida aqui na mucosa remanescente. A trajetória de inserção da prótese é mais ou menos nesse sentido. E esses retentores diretos, eles ajudam nessa trajetória de inserção. Eles ajudam a inserir a prótese na cavidade oral do paciente. Nessa imagem aqui, esse daqui seria um tipo de retentor direto. Os retentores diretos, eles podem ser do tipo extracoronário e quando eles são extracoronários, o principal exemplo são os grampos. O grampo, ele pode ser circunferencial e também temos os grampos do tipo ponta. Nesse vídeo aqui, eu ainda não vou detalhar a diferença entre grampo circunferencial e grampo do tipo ponta para vocês. A gente está aqui vendo aspectos gerais, depois eu vou trazer um vídeo mais detalhado sobre cada um para você. De forma geral, os grampos, eles possuem algumas regiões, algumas estruturas. Eu trouxe essa imagem aqui que é de um grampo circunferencial, que seria uma outra visão desse grampo aqui que a gente está vendo. Nessa imagem a gente consegue ver algumas partes do grampo. Nós temos esse braço aqui que nós chamamos de braço de oposição. Esse braço geralmente ele fica por lingual. Não é sempre que ele fica por lingual. Em alguns casos é preciso inverter a posição dos braços do grampo, mas geralmente ele fica por lingual. O braço de oposição, ele recebe essa nomenclatura porque ele faz uma força no dente oposta à força desse outro braço. Nós temos também formando o grampo uma outra região que nós chamamos de apoio. Os apoios, eles podem se localizar nas oclusais dos dentes, sobre os cíngulos dos dentes ou também em alguns casos até mesmo sobre as incisais dos dentes. Como acontece aqui nessa outra imagem, onde a gente tem um apoio localizado na oclusal. Esse outro braço nós chamamos de braço de retenção. É importante trazer aqui a diferença entre o braço de retenção e o braço de oposição. Se a gente observar o detalhe da extremidade dos dois, observamos que o braço de oposição ele tem uma extremidade mais quadrada, enquanto que o braço de retenção ele possui uma extremidade mais pontiaguda. Então esse braço de retenção ele é o que de fato vai ser responsável por reter a prótese ali na cavidade oral do paciente. E ele faz uma força nesse sentido. Por isso que o braço de oposição faz uma força no sentido oposto, para equilibrar a força que o braço de retenção faz ali no dente. Além disso, é importante lembrar que a ponta desse braço de retenção deve se localizar abaixo do equador protético. Como assim? Vamos olhar aqui nessa imagem. Eu desenhei aqui para vocês essa linha que nós chamamos de equador protético.
Acima dessa linha nós temos uma área de expulsão e abaixo dessa linha nós temos uma área de retenção. Então é muito importante que a ponta do braço de retenção fique abaixo do equador protético para garantir a retenção da prótese. Ainda nessa imagem aqui nós conseguimos ver mais um elemento da PPR, que é esse pedacinho aqui. Nós chamamos de conector menor. Mais pra frente eu vou falar sobre ele. Além dos retentores diretos do tipo extracoronários, que são os grampos, também temos os retentores diretos intracoronários, que se dão por meio de encaixe. Eles acontecem da seguinte maneira: vai ser realizado um preparo no dente e esse preparo vai receber uma peça. Essa peça, então, tem um encaixe adaptado para uma outra peça, que a gente chama de encaixe macho-fêmea. Então, esse encaixe, ele permite que a retenção seja maior do que a retenção que acontece nos grampos, porque esse encaixe ele é mais fixo, mais estável. Além disso, os retentores diretos intracoronários, eles são um pouco mais estéticos, porque eles não aparecem tanto quanto os grampos. Porém, a parte negativa dos retentores intracoronários é que eles desgastam mais a estrutura dentária do que os retentores extracoronários. Falamos dos retentores diretos, mas também temos os retentores indiretos. Os retentores indiretos, eles ficam mais distantes do espaço protético, eles impedem os movimentos rotacionais. Você lembra que lá nos retentores diretos eles ajudavam na trajetória de inserção da prótese? Aqui os retentores indiretos eles impedem os movimentos de báscula. Dão suporte para a prótese, eles são definidos pelo local de atuação deles. Eles são muito mais definidos pelo local de atuação do que pelo formato que eles têm. Ou seja, qualquer elemento da PPR, por exemplo, um grampo, ele pode ser considerado um retentor indireto, dependendo do local onde ele está. Porém, o elemento da PPR que é mais utilizado como retentor indireto são os apoios, que é uma daquelas partes do grampo que a gente viu que pode ser localizado na oclusal dos dentes. Se os retentores indiretos são definidos pelo local onde eles atuam, como que a gente então vai definir qual é o local onde ele vai ficar? Eu trouxe então para vocês um arco dentário para a gente conseguir analisar como esse retentor vai se localizar no nosso arco desdentado. Primeiramente, nós temos aqui um arco desdentado dos dois lados e posterior. A gente ainda vai ver mais pra frente, mas esse daqui seria uma classe 1 de Kennedy. Quando nós temos extremidades livres, como acontece nesse caso aqui, os retentores que ficam nesse dente suporte mais próximo aqui, eles ficam oposto ao espaço protético. Então, no caso, nossos retentores seriam localizados na mesial. Esses retentores formam entre si um eixo de rotação, que nós chamamos de linha de fulcro. Essa linha de fulcro representa o eixo de rotação da prótese. Quando o nosso arco tem extremidades livres, a possibilidade de basculação e rotação da prótese é maior. Temos essa linha de fulcro e precisamos então fazer com que essa rotação, essa basculação da prótese seja reduzida e seja minimizada ao máximo possível. É aí que a gente lança mão dos retentores indiretos. Para ditar então qual vai ser o local onde vamos colocar os retentores indiretos, traçamos uma reta perpendicular à nossa linha de fulcro e o nosso retentor indireto será localizado no eixo dessa linha perpendicular. Então, poderemos colocar um retentor indireto nessa região, porque isso vai minimizar a rotação e a basculação da prótese. E como eu disse, um dos principais retentores indiretos que a gente pode utilizar são os apoios. Então, geralmente, nessa região, colocamos apoios aqui para evitar essa rotação e basculação da prótese. Um outro componente são os conectores maiores. O conector maior, ele de fato é a maior peça, o maior elemento da PPR. Ele é responsável por unir os componentes dos dois arcos. Ele deve ser rígido para distribuir as forças que chegam ali na prótese. Lembrando que se ele não for rígido, ele pode sobrecarregar as forças tanto sobre o dente suporte quanto sobre a mucosa que está recebendo a prótese, e isso não é interessante. Então é bom observar que esse conector maior, como uma peça rígida, é de fundamental importância para distribuir as forças que chegam nessa prótese. Além disso, o conector maior ele deve respeitar as estruturas, tanto da maxila quanto da mandíbula. Por exemplo, a estrutura que nós encontramos na maxila, ela é diferente da estrutura que a gente encontra na mandíbula. Na mandíbula, por exemplo, nós temos a interação com a língua, com o assoalho bucal, e esse conector maior, ele deve ser projetado e confeccionado para respeitar essas estruturas. É bom lembrar também que alguns pacientes possuem toros, e esses toros, o espaço desses toros também precisa ser respeitado pelo conector maior. Temos também, como elemento da PPR, os conectores menores.
Os conectores menores são responsáveis por unir as outras estruturas ao conector maior. Ele é essa pecinha pequenininha aqui que consegue unir, por exemplo, um grampo ao conector maior ou um apoio a um conector maior. Nessa outra imagem, nós conseguimos observar o conector menor nessa região e ele está ligando esse grampo como um todo ao conector maior que estaria desse lado aqui, provavelmente. Nesse outro desenho que a gente já tinha visto, também conseguimos observar o conector menor aqui, onde ele está fazendo a conexão desse grampo circunferencial com o conector maior. Um outro elemento da PPR é a cela. A cela, ela é a grade metálica que vai receber os dentes artificiais. Nessa imagem, a gente consegue observar ela nessa região. Ela vai ficar sob a mucosa, sob o espaço protético, e ela consegue restabelecer o volume do osso alveolar, podendo ser feita tanto de material metálico, metaloplástico ou plástico. E por fim, temos também os dentes artificiais, que é de fato que vai trazer para o paciente a estética, vai conseguir devolver a função mastigatória, vai conseguir devolver a fonação do paciente. Lembrando que os dentes são muito importantes para a dicção do paciente e para a formação dos sons das palavras. Os dentes artificiais também são responsáveis pelo suporte dos tecidos e podem ser confeccionados tanto em porcelana quanto em resina acrílica. Eu espero muito ter te ajudado, espero que você tenha entendido essa parte de PPR. Fica ligado nos próximos vídeos que eu vou estar trazendo a continuação desses resumos de PPR. Se você gostou, não esquece de dar like aqui embaixo e compartilhe esse vídeo com seu amigo que também tá louco para entender prótese parcial removível. No mais, é isso, um beijo e até o próximo vídeo.